pessoal, tudo bem com vocês? Haruel aqui gravando para a Corte das Corujas, trazendo aí mais um vídeo. Hoje meu altar aqui, minha mesa aqui tá montada. Hoje também tem um super trabalho de tarô que vocês vão ver, né? Hoje não, porque esse vídeo vai sair bem depois do trabalho de tarô. O trabalho de tarô vai sair hoje, sexta-feira, dia 16 de dezembro, que abre aí nossos trabalhos com tarô e magia até dia 31. Sim, vou deixar um vídeo para vocês do dia 31. Bom, vamos sem delongas. Você já deve ter visto aqui embaixo, do ladinho, em algum lugar aí, o título do vídeo, que é sobre mediunidade de limpeza ou médiums esponja. Vamos falar desse tema, um tema um pouquinho espinhoso, um pouquinho polêmico, porque eu vou dar uma visão aqui dentro do que eu acredito, da minha experiência e do que a Corte das Corujas, né, desenvolveu. Então, antes da gente começar, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal. A gente tem, tô fazendo um trabalho com vocês de postar vídeo todo santo dia, TSD, como a gente chama na academia. Então, vamos lá. Primeiro, para você entender as capacidades mediúnicas, você tem que entender o que é mediunidade. E esse termo foi cunhado por Allan Kardec, né? E hoje em dia, os espíritas meio que colocam mediunidade só com a capacidade de intercâmbio com os espíritos. Mas não é. Mediunidade, de uma forma geral, né? Ela pode ter sido descrita assim como essa capacidade de intercambiar com os espíritos lá pelo Allan Kardec. Mas hoje, mais de quase 200 anos depois, 150 para ser preciso, 150 e poucos anos depois da codificação do espiritismo, a gente entende que a mediunidade ela é um pouco mais ampla. E ela significa todos os tipos de faculdade extrasensorial que você tem de percepção, seja de energias, de espíritos, de planos, de interferência na matéria. Então, todos nós, pessoal, todos nós, como a gente costuma brincar, tem algum tipo e algum grau de mediunidade, mais ou menos desenvolvido. E esse grau de mediunidade é escolhido por você ao nascer aqui nesse planetinha lindo, maravilhoso, chamado planeta Terra, né? Então, partindo desse contexto de uma mediunidade mais global, eu vejo muito isso na internet de um modo geral, até mesmo entre os meus amigos assim mais espiritualizados. É o tal do médium esponja. Ai, não posso chegar num lugar que eu já fico carregado. Ai, nossa, se a pessoa me dá um abraço, eu puxo toda a energia ruim daquela pessoa. Ai, porque se eu vou no cemitério, eu saio de lá carregado. Ai, porque... não. Tá? Só não. Vamos lá. Sinceridade nua e crua aqui da Corte das Corujas, que é uma coisa que eu prego muito. Para mim, um médium esponja é aquele que está com as suas faculdades em desequilíbrio, em desarranjo, em desorganização, tá? Porque até parece, gente, que a dualidade pai e mãe maravilhosa, universal, iria criar vários serzinhos com uma ferramenta tão bonita, tão poderosa quanto a mediunidade, e que você vai ter o pior tipo de mediunidade, que é que você vai sugar todas as energias negativas. Não. Existem sim, tá, pessoal? O que eu chamo de médium de limpeza ou médium intercambista, que é um médium que ele vem com a mediunidade. Vou dar essa visão espiritual, que é a visão que eu tenho, tá, com a minha evidência, mas para outras pessoas podem ser diferentes. A mediunidade, quando você olha de um plano espiritualizado, né, mais sutilizado, você olha para uma pessoa, você vê aqui ao redor do chakra dessa pessoa, você vê como se fosse aquela representação bíblica da auréola.
Isso toda pessoa tem, que é o chakra coronário aqui na cabeça. Algumas pessoas, elas têm como se fossem várias puxadinhos, assim, como se fosse uma coroa mesmo. Por isso que na Umbanda é muito comum, na Umbanda, quando vai falar coroa mediúnica, Ori, né? Ori que significa coroa, cabeça. Então, você vê ela fazendo várias anteninhas, assim. E aí, por exemplo, quando você olha para uma pessoa como um Chico Xavier, nossa, são várias camadas e muito grande, né? Chico Xavier, Edivaldo e tal. Quando você vê com uma pessoa como eu, umas coisinhas assim pequenininhas, mas eu tenho algumas. E aí, quando você vê para uma pessoa normal, ela tem menorzinho ainda. Então, eu vou ver se na edição desse vídeo aqui do lado eu coloco uma foto, mais ou menos uma ilustração, uma coisa para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mas é basicamente como se tivesse uma grande coroa aqui, resplandecente. Essa coroa, ela tem as anteninhas, os sintonizadores. E quando você é um médium de limpeza, um médium intercambista, os seus sintonizadores, eles vibram em várias frequências. Então é como se você fosse uma rádio que você pudesse captar não só a AM, FM, como todas as outras opções possíveis. Então, em vez de você só captar a 89.9, não, você capta todas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de mediunidade, que não é tão comum, diga-se de passagem, você tem a capacidade de se intercambiar com várias frequências. Então, desde frequências mais sutilizadas a frequências mais densificadas. Nesse processo, você consegue sim fazer o intercâmbio, né? A famosa limpeza. Você tira a energia densa de uma pessoa, ela passa por você e você descarrega em algum lugar. Então, os médiums com essa capacidade, eles fazem isso. Você, como médium, se você está se sentindo sugado, está se apelidando de esponja, primeira coisa que eu vou dizer para você, as suas defesas psíquicas, tá? Leia John Fortune, manual da autodefesa, do ataque e defesa psíquica. Primeiro, as suas defesas psíquicas estão baixas, ou fracas, ou não existem. Segundo, você não faz nenhum trabalho de manter a sua energia em constante fluxo cíclico e desenvolvimento. Então, se você está se considerando um médium esponja, o esponja não é o tipo, é a consequência de uma mediunidade mal cuidada. Tá? Pronto, falei. Se ficar bravinho, pode dar dislike, não tem problema, não me importo, mas a realidade é essa, tá? Quem é médium esponja é porque está desequilibrado e descuidado das suas funções mediúnicas. Porque uma pessoa normal, ela vai ter aí as suas anteninhas. Você vai ter uma antenona gigante captando tudo quanto é coisa. Então, você tem que criar as suas práticas de purificação, de limpeza, de aterramento, de proteção, de bloqueio, entendeu? Então, assim, cara, a mediunidade, o famoso médium esponja, ele está absorvendo, ele não está sendo filtro, pelo contrário, ele está sendo sei lá o que, porque ele está absorvendo tudo o que vem. E um médium preparado, consciente, com uma boa prática de cuidado da sua mediunidade, você pode fazer isso na casa espírita, você pode fazer isso no terreiro, você pode fazer isso com magia, você pode fazer isso com plantas, você pode fazer isso no parque, tem várias, na igreja católica não interessa, mas você precisa cuidar e condicionar e treinar e controlar a sua mediunidade. Então, se você é um médium que, assim, cara, você está no meio do oceano, a espiritualidade é um oceano, se te jogou lá, você começa a absorver, sem você ter filtro, sem você ter
organização do que você está absorvendo, você vai ter problemas sim. E o mais comum são problemas físicos, tá? Ou problemas físicos no sentido saúde, ou problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, a sua mediunidade desequilibrada não é um fator de orgulho ser médium esponja, não. É um fator de burrice. Desculpa. Se doeu, desculpa, mas essa é a realidade. Se você está absorvendo, absorve, e principalmente de forma inconscientizada, não é inconsciente porque você sabe. Eu absorvo. Não existe glamour nisso, gente. Não existe glamour em quê? Em ser um protótipo aí que absorve um papel higiênico, onde passa, sai carregando lixo. Não existe. Então, esse vai ser um vídeo meio polêmico. Estou falando para acordar aí algumas pessoas, porque algumas pessoas elas acham que isso é uma honra, que é nossa, porque eu sou médium esponja. Não, você é uma pessoa em desequilíbrio e não ajuda você limpar o outro e se desequilibrar. A primeira caridade, o primeiro cuidado que nós temos que fazer ao mundo é com nós mesmos, conosco, entendeu? Então, você precisa trabalhar o equilíbrio da sua mediunidade, desenvolver a sua mediunidade. E se você não tem uma mediunidade muito paulatina, muito expressiva, e você está passando por esses processos em que você se sente drenado, sugado, aí você precisa entender. Você vai falar assim, olha, não, eu não sou um serzinho que veio com a minha mediunidade muito expandida, mas eu estou passando por esse problema onde eu me sinto constantemente sugado e drenado. Então, aí você vai mapear a sua rotina, mapear a sua vida, entender por que isso está acontecendo e vai buscar se libertar desse processo. Porque ou é algum tipo de obsessão ou é algum tipo de vampirização, tá? Agora, esse negócio de você passou no ambiente e carregou tudo o zegum, carregou toda a sujeira com você, não, tá errado. A gente, e eu falo muito isso na corte das corujas, você precisa pôr a sua vontade em ação. O teu corpo é o teu templo, dado a ti pela criação divina. Então, se você não quer que entre, não vai entrar. Se você não faz práticas como o RMP, práticas de banimento, de círculo mágico ao seu redor, de aterramento, de fortalecimento, né, toda a sua rotina mágica, você está fadado a carregar a carga dos outros, a ser burro de carga dos outros. E aí eu te falo, veja se você não é aquele tipo de amizade que todos os amigos ao seu redor vêm até você desabafar, vêm até você contar os seus problemas, vêm até você contar, pedir conselhos. Isso também é uma característica de um médium intercambista, um médium de limpeza, que, se não for bem cuidado, pode se tornar um médium de esponja. Porque quando você faz um trabalho, seja profissionalmente, né, envolvendo dinheiro ou caritativamente, você, como médium, precisa aprender a separar o seu ego, o seu eu, né? Então, o que vai ajudar aquela pessoa não é você, é a energia, é o seu mentor que você vai evocar, que você vai chamar, seu sagrado anjo guardião, sua entidade de culto, de devoção. É essa entidade que você vai dizer, olha, utiliza a minha mediunidade como ferramenta para ajudar essa pessoa. Você também pode chegar num nível no qual você vai lá, ajuda aquela pessoa, pega aquela energia, pega aquela situação e depois você descarrega. Também é possível fazer isso. Agora, sair por aí desfilando e carregando tudo quanto é tralha nas suas costas, né? Você não é pietá, você não é a piedade em pureza. E não é
a sua função fazer isso. Porque, veja bem, não adianta só carregar aquela energia para fora de onde ela está. Se você está num ambiente carregado, aquele ambiente precisa ser curado. Não é simplesmente tipo assim, vou dar um exemplo. Uma coisa é você varrer a sua casa. Outra coisa é o procedimento que eles fazem lá no hospital, que eles esterilizam o ambiente. Então, ambientes carregados, eles precisam ser curados. Eles precisam achar a causa raiz daquilo e então transformar aquela energia em aprendizado, em algo bom. É por isso que existem pessoas que estão centradas, que estão organizadas, entram num cemitério e até fazem bem para elas. Enquanto outras pessoas entram num cemitério, que é um campo santo, e sai carregando tudo o que está de podre ali. Tá aqui, ó, tá nessa cabeça como você pode trabalhar essa questão. Fui claro? Então, pega esse vídeo como um alerta, olha os outros vídeos aqui do canal. Aí, e assim, eu falei, pode ser praticado na Igreja Católica? Pode. A Igreja Católica tem defumação, a Igreja Católica tem benção, tem batismo, tem hóstia, tem penitência, tem uma série de ferramentas que não é diferente do que a gente faz na magia, no ocultismo, na bruxaria e afins. Só a forma é diferente, a função é a mesma. Agora, você precisa deixar de ser o mártir do mundo e parar de querer resolver questões que não são suas para resolver. Entendeu? Então, toma muito cuidado com esse negócio, sou médium, esponja, porque no longo prazo você está destruindo a sua saúde física, psicológica, tá? Às vezes você destrói os seus relacionamentos com isso, você destrói a sua saúde financeira também com esse tipo de coisa. Então, se atenta, se isso está acontecendo com você, isto é o efeito, não é a causa. Vá investigar a causa e vai entender como você pode modificar isso para que não aconteça novamente com você. Ficou claro? Ficou entendido? Tô aqui puxando orelha mesmo, porque eu já ouvi isso nas minhas lives de tarô, já vi alguns comentários falando disso. Chega, pergunta em inbox nas redes sociais, sou um médium esponja, o que eu faço? Não, você não é um médium esponja. Esponja é a esponja lá do mar, ou então a esponja que é aquele vegetal que a gente toma banho, né? Você é um médium. Se você está absorvendo energias que você não devia, isso é uma consequência e você tem que procurar a causa raiz. E normalmente, pessoal, não quero ser chato, não sou melhor do que ninguém, eu erro pra caramba, só que normalmente quando você está com a sua mediunidade desequilibrada, a causa raiz está na sua disciplina e na sua força de vontade, tá? Se eu falo por mim mesmo, eu procrastino um monte de coisas, eu tenho consciência, eu tenho trabalhado diariamente para melhorar minha procrastinação. E se você procrastina coisas no mundo físico, você procrastina coisas para o mundo espiritual também. E é aí que está o cerne da questão. Não saia por aí simplesmente achando que você é a próxima Afrodite reencarnada, tá? Porque a gente não é. A realidade é essa. E eu que estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, gente, menos ainda. Se eu estou fazendo um trabalho espiritual, é justamente porque eu sou mais atrasado. Eu preciso correr atrás. Se você não vê, eu tenho essa convicção, que se você não vê com uma mediunidade muito desenvolvida, de duas uma, ou porque você está na média para mais, né? Os casos de mediunidade desenvolvida são os extremos, ou é alguém muito iluminado, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, um Buda, um Chico Xavier,
né, o Zélio de Moraes, essas pessoas muito iluminadas que mudaram o mundo, ou você é igual eu, que deve pra cacete aí, desculpa, não gosto de falar palavra no vídeo, mas essa é a realidade. Ou você é uma pessoa como eu que tem muita coisa para aprender, muita coisa para resolver dos seus passados, e que você vai ter que usar a sua mediunidade para resolver isso, entendeu? Então não tem glamour na mediunidade, e não tem nenhum glamour porque qualquer ser humano consegue se desenvolver no caminho espiritual, qualquer um. Ter a mediunidade aflorada é muito mais um alerta para você, é muito mais dizer, olha, você precisa de cuidado extra. É igual eu falo, ter mediunidade aflorada é você saber que você é alcoólatra, por exemplo. É você saber que você tem que tomar cuidados extras no mundo. Então, fica aqui a reflexão, fica aqui o pensamento, o feedback. Se gostou desse vídeo, deixa o gostei. Se não gostou, pode dar dislike também. Pra mim não faz diferença nenhuma. Já disse várias vezes, eu não faço esse trabalho aqui simplesmente pelo engajamento. A importância do like não é pra mim, é pra outra pessoa ter acesso a esse conteúdo que pra ela pode ser importante. Vou ficando por aqui. Beijo de corujas e vejo você no próximo vídeo, tá bom? Fui!